no capítulo 23. Olha o que diz, o versículo 1. E foi anunciado a Davi, dizendo: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Davi, como nós acabamos de ver, ele recebe uma notícia ruim sobre a cidade de Keila. A primeira atitude dele, a primeira reação dele foi consultar a Deus. Senhor, eu devo ir? Qual é a sua direção para essa situação? Se eu for, eu vou conseguir, eu vou vencer. Deus diz: vai e ferirás os filisteus e livrarás a Keila. Depois ele compartilha com seus homens a direção que Deus havia dado. Os homens disseram: Davi, nós temos medo aqui, quanto mais indo à cidade de Keila. Uma dúvida entrou no coração de Davi. O que ele fez? Tornou a consultar o Senhor. E pela segunda vez o Senhor disse: é essa a direção. Se Davi consultasse a terceira, Deus confirmaria a terceira. Se ele consultasse a quarta, Deus confirmaria a quarta. E não existia um outro caminho, não existia uma outra direção. Aquele era o caminho, aquela era a direção. Quando nós recebemos de Deus, irmãos, a direção, o que nos cabe, o que nos resta é andar naquele caminho. É seguir aquela direção, é fazer exatamente como o Senhor está falando, independente do que estamos sentindo, independente do que os outros estão sentindo. Os homens de Davi disseram: olha, nós temos medo aqui, imagina indo lá contra os inimigos. Aquilo que eles falaram mexeu com Davi. É bem provável que Davi também estava com medo de ir contra os esquadrões dos filisteus. E ele então chega mais uma vez ao Senhor, e o Senhor pela segunda vez: vai e ferirás. E mesmo com medo, ele foi e obedeceu, seguiu aquela instrução, e a gente já sabe o resultado. Quando Deus nos dá uma direção na sua palavra, aquela direção é o caminho que Ele está apontando. Aquela palavra que nos aponta o caminho, que nos dá a direção, ela não vem só para nos mostrar o que fazer. Ela também vem para nos capacitar naquilo que nós temos que fazer. A palavra de Deus, ela não só mostra o que fazer, mas ela capacita você. Ela habilita você. Ela unge você para fazer aquilo que Deus está falando. Ainda que no momento que você receba a palavra, você não esteja sentindo condição, capacidade, força para executar aquela missão, para seguir aquela direção, mas se você caminhar naquela direção, se você seguir aquela instrução, você vai perceber que à medida que você for caminhando, à medida que você for obedecendo, a própria palavra vai nutrir e capacitar você. Nós falamos na semana passada, se eu não me engano, dos 10 leprosos que foram curados. Eles viram Jesus, pararam de longe, clamaram por misericórdia. Jesus deu uma direção, Jesus mostrou um caminho, apontou uma instrução: vai e mostre ao sacerdote. E a Bíblia diz que indo eles ficaram limpos, ficaram curados. Então, quando você recebe uma direção do Senhor pela palavra dele, aquela palavra não está mostrando só o caminho, só a direção. Aquela palavra está capacitando você para aquele caminho, para cumprir aquela missão, ainda que aos seus próprios olhos você não tenha condição. A palavra te capacita. Irmãos, o caminho de Deus, ele é perfeito, porque não mostra só a direção, porque o caminho, que é a palavra que Deus nos revela, também nos capacita para aquilo que Deus está nos mostrando. E aí cabe a nós obedecermos. Olha o que o Salmo 128 nos diz. Vá para o Salmo 128.
Você achou? É bem conhecido. O versículo 1, ele diz assim, ó: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado, bem-sucedido, feliz, aquele que teme, que respeita a Deus, respeita a palavra, já falamos disso, respeita a onisciência, a onipresença e anda nos seus caminhos. Não adianta você ter respeito por Deus, temor, viver uma vida de santidade, de comunhão com Deus, se você não andar no caminho que Deus está lhe mostrando. Tem pessoas que são de Deus, são fiéis ao Senhor. Se Jesus voltar agora, essas pessoas vão para a glória. Mas as coisas não fluem, não acontecem porque falta atitude, falta ação. Falta a pessoa se mover no caminho. Tem gente que já tem a direção, que Deus já falou, Deus já mostrou. O que falta é uma atitude em relação àquilo que Deus já falou. A pessoa não age, ela não se posiciona, ela não se move no caminho. Ela tem a direção de Deus, mas ela não faz nada em relação àquilo. E é por isso que as coisas não fluem. Então tem coisas que você não precisa de mais uma confirmação. Tem coisas que você precisa de uma atitude. Você precisa ter uma atitude. É aquilo que nós já aprendemos sobre o exemplo de Moisés, quando saiu do Egito com o povo e foi para a terra prometida. No caminho se deparou, irmãos, com o Mar Vermelho, e que ele clama a Deus e diz: poxa, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Deus estava falando isso com Moisés, não porque ele não queria que Moisés orasse, porque ele já sabia o que fazer, ele já tinha direção. Tem pessoas orando, buscando de Deus uma direção que já recebeu. Você já tem a direção de Deus, o que você precisa é continuar marchando, é ir em direção ao mar e fazer aquilo que você já aprendeu pela palavra. Quando você agir dentro do caminho, segundo a direção que Deus lhe deu, Deus vai reagir em seu favor. Como já aprendemos, Deus reage às nossas ações. Tem coisas que não acontecem porque você ainda não se posicionou, porque você ainda não agiu. Quando Moisés pegou o cajado e tocou no mar, o mar se abriu, o vento soprou, o mar se abriu, irmãos. O que estava esperando? Esperando ele tocar no mar, esperando ele ter um posicionamento. Algo parecido aconteceu quando Josué estava levando o povo para atravessar o Jordão. Moisés foi morto, Deus levanta Josué, agora ele tinha missão de passar o Jordão para a terra prometida. A Bíblia diz que quando os sacerdotes colocaram o pé na beira do rio, o rio parou de correr e formou aquele caminho seco para o povo passar. Então, muitas vezes o que falta é uma atitude, é você andar nesse caminho. Voltando aqui no versículo 1, bem-aventurado ao homem ou aquele que teme, que respeita a Deus e anda nos seus caminhos. Ele age, se posiciona, ele faz exatamente aquilo que o Senhor quer que ele faça. Ele segue aquela instrução, mesmo algumas vezes com medo, mesmo algumas vezes sem saber como vai acontecer, mas simplesmente baseado no que Deus falou. Nós já citamos o exemplo aqui algumas vezes de Pedro, e quando trabalhou a noite inteira, não apanhou nada. Jesus entra no barco de Pedro, prega a palavra. Depois de ter falado, a Bíblia diz que ele fala para Pedro pegar o barco, levar o mar alto, lançar as redes para pescar. Pedro diz: Senhor, eu trabalhei a noite toda, eu nada apanhei, mas sob a tua palavra eu vou lançar minha rede, porque o Senhor manda, eu vou lançar minha rede. Ele pegou o barco dele, mesmo cansado, mesmo não entendendo o que ia acontecer, mesmo aquela instrução, aquela direção sendo contrária ao pensamento dele, à experiência dele de pescador, ele obedeceu, pegou o barco, levou o mar e lançou, e houve o resultado. Porque ele andou no caminho, porque ele seguiu a direção. Tem pessoas que já vêm há muito tempo orando, pedindo uma direção, e Deus sempre fala, Deus sempre orienta. E volta a dizer aquilo que eu havia dito. Deus falou 2 vezes com Davi, 2 vezes. A primeira vez: Senhor, eu devo ir? Vai, você vai ferir e vai livrar a cidade que ele. Os homens que temeram, ele mexeu com ele pela segunda vez, Deus vai e vai livrar. Se ele volta pela 3ª vez, Deus ia falar pela 3ª vez, pela 4ª, pela 5ª, quantas vezes forem necessárias. Mas qual era o problema disso? Que nada iria acontecer enquanto ele não se movesse.
enquanto ele não fizesse alguma coisa, enquanto ele não andasse no caminho, enquanto ele não seguisse aquela direção. Tem pessoas da mesma forma, a palavra já foi dada, a direção já foi revelada, mas nada está acontecendo porque você ainda não está se movendo no caminho, porque você ainda não está seguindo a instrução, você não está fazendo aquilo que o Espírito Santo já te fez entender. Então você tem que andar no caminho, você tem que colocar em prática, mas como vai acontecer? Simplesmente vá. Moisés não sabia como o mar ia se abrir, ele só tinha que pegar o cajado, tocar no mar e mandar o povo seguir. Olha, vamos marchar. E assim aconteceu. Deus fez o vento soprar e o milagre aconteceu. O caminho é perfeito, não tem como errar, não tem como não dar certo, não tem como tropeçar, não tem como fracassar. Se andarmos na direção que Deus deu, seguindo exatamente como Deus falou, pode haver lutas, pode haver uma certa resistência do inimigo, uma oposição, mas no final, se permanecermos andando no caminho, nós vamos chegar no objetivo. Nós vamos alcançar o que Deus falou. Passou-se anos, mas Israel chegou, irmãos, na terra que Deus havia dito, na terra prometida. Não chegou antes porque o povo temeu, voltou, não quis enfrentar os inimigos e voltou para o deserto. Mas se tivesse seguido a direção até o final, a geração que saiu teria entrado, teria tomado posse da terra, mas não seguiu. Faça aquilo que o Senhor falou, ande no caminho. Você teme a Deus, você respeita, você é uma pessoa de Deus, mas nada acontece, as coisas não fluem, porque você não está seguindo a direção que Deus lhe deu. Faça exatamente como Deus mandou. O caminho de Deus é perfeito. Volta para o Salmo 18, por favor. A direção que você recebeu de Deus é perfeita, irmãos. Aquilo que Deus tem falado ao seu coração pela palavra é o caminho. Faça, siga a direção. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele. A palavra, irmãos, ela é um escudo. Ela nos protege, ela nos guarda. Mas ela é um escudo para quem? Para todos que nele confiam. Quando você confia nele de todo o seu coração, a palavra é um escudo para você, para proteger você nesse caminho. Os ataques virão, mas 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Continue no caminho, continue obedecendo, mesmo diante das lutas. A própria palavra que capacita você, que mostra a direção, ela também protege você. Se você confiar e confiar de todo o coração, a palavra vai preservar você até você chegar no objetivo. Você está diante de uma situação, perdido, sem saber o que fazer? Deus tem um caminho, Deus tem uma direção para você, e esse caminho é perfeito. Amém? Fique em pé, vamos orar, vamos colocar diante de Deus. Feche os seus olhos, por favor. Pai, mais uma vez em oração eu venho no nome do Senhor Jesus. Nós ouvimos a Tua palavra e ela é a verdade. O caminho do Senhor é perfeito. Meu Deus, o mundo apresenta caminhos, o mundo apresenta direções, mas nenhum deles se compara ao Teu caminho. E há pessoas aqui precisando, meu Deus, que este caminho, que esta direção lhe seja revelada. E eu oro, meu Deus, para que assim seja. Para que o Senhor mostre para esta pessoa o caminho. Mostre para ela a direção. Esta pessoa que está vivendo um momento tão turbulento, tão difícil, se sentindo perdida, sem direção. Ela não sabe como lidar com a situação. Ela não sabe como enfrentar o problema, a situação que ela está vivendo. Ela precisa de uma direção, de uma resposta. E o Senhor, meu Deus, é aquele que tem a direção. O Senhor é aquele que tem a resposta. O Senhor é aquele que tem o caminho, Senhor. Então revele para ele, revele para ela, mostre para esta pessoa no nome de Jesus. Pai, por outro lado, há pessoas que já receberam do Senhor a direção, mas ainda não entraram no caminho, ainda não estão se movendo no caminho.
elas estão paradas, desanimadas, temerosas, Senhor. Um medo, receio, meu Pai, está amarrando, paralisando esta pessoa. Senhor, em nome de Jesus, eu invoco, meu Pai, o teu poder sobre cada uma destas pessoas, para libertá-las agora de tudo aquilo, meu Deus, que esteja amarrando, impedindo esta pessoa de avançar. Senhor, nós vamos unir a nossa fé e vamos repreender agora, Senhor, este mal. Senhor, confirma as nossas palavras. Se houver uma força maligna, se houver um espírito maligno, meu Deus, que o Senhor venha manifestar a unção, o poder, para desfazer este mal, para jogar por terra esta obra maligna que se levantou, meu Deus, na vida desta pessoa. Oh Pai, vai passando com o teu poder de pessoa a pessoa. Nós unimos a nossa fé em oração e na autoridade, no poder do nome de Jesus Cristo, nós falamos agora a esse espírito maligno que está prendendo esta pessoa, amarrando a vida dela, a vida dele, impedindo essa pessoa de avançar. Eu paraliso as suas obras, eu interrompo as suas ações, e eu digo a você, espírito maligno, solta este homem, solta esta mulher, solta esta pessoa, tire as tuas mãos da mente dele. Você está agindo na mente desta pessoa, gerando pensamentos negativos, tentando convencê-la de que ele não vai conseguir, ela não vai conseguir. Sai em nome de Jesus, sai da mente desta pessoa, sai do coração desta pessoa. Você que está oprimindo o coração dele, sai agora todo mal, sai agora toda opressão. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Sim, em nome de Jesus. Eu digo a você, beijo espírito maligno que está trabalhando no coração dessa pessoa. É você que está colocando um ódio. Eu te digo agora em nome de Jesus. É você que está colocando esse mal, esse rancor. Eu te ordeno agora pelo poder que está no nome de Jesus. E te digo agora, vai saindo daí. É você, espírito maligno, que está oprimindo essa pessoa, que está amarrando a vida dessa pessoa. Eu te digo agora em nome de Jesus, vai batendo retirada, vai soltando essa vida. Esse corpo não te pertence. Eu te digo agora, sai da vida dessa pessoa, solta os familiares dessa pessoa, solta o caminho dessas pessoas. Eu te digo agora em nome de Jesus, vai pegando todo o seu mal, vai pegando todo o seu engano agora, e nós ordenamos agora, eu digo no nome de Jesus, que todo mal e todo espírito maligno, meu Pai, que está oprimindo essa pessoa, que está enganando, o espírito do engano, eu te digo agora em nome de Jesus, vai saindo do coração dessa pessoa, vai saindo da mente, vai saindo da casa dessa pessoa, vai saindo do trabalho, no nome de Jesus. Sim, em nome do Senhor Jesus, em concordância, nós repreendemos todas as obras do inimigo, nós anulamos toda maldição, toda opressão, toda perturbação, todo mal. Sai dessa casa, sai desta família, sai do caminho deles, sai agora, em o nome de Jesus. Espírito de doença, espírito de enfermidade, espírito de opressão, sai agora em nome de Jesus. Nós anulamos as suas obras nesta vida, nós paralisamos as suas ações, nós repreendemos e falamos, vai embora com todo mal em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós usamos a autoridade do nome de Jesus e repreendemos o espírito de doença, o espírito de incompatibilidade, o espírito de perturbação, de opressão, de miséria, de vícios. Senhor, libera os anjos para entrar em ação em favor do teu povo. Senhor, vai desfazendo todo encantamento, vai desfazendo toda opressão, vai desfazendo em nome de Jesus o mal que veio contra esta pessoa. Em nome de Jesus, nós anulamos toda maldição, nós repreendemos toda opressão, ordenamos no poder e na autoridade do nome de Jesus, e todo mal saiam agora, no nome do Senhor Jesus. Meu Deus,
os olhos fechados. Pai, os céus e a terra passam, mas não a tua palavra. A tua palavra, Senhor, é o caminho. A tua palavra, meu Deus, é a verdade. A tua palavra é a vida, eu creio. E a tua palavra, Senhor, nos diz que quando dois na terra concordam em uma só coisa que pedirem ao Senhor, o Senhor faria. Eu creio. E nós estamos em concordância agora. Você que crê, num ato de fé, levante as suas mãos, as suas duas mãos, apresente ao Senhor e ore comigo dizendo assim: Pai, está escrito na tua palavra que quando dois na terra concordam em uma só coisa que pedirem ao Senhor, o Senhor faria. E nós oramos pedindo no nome de Jesus: unja as minhas mãos com teu poder para desfazer as obras do mal que estiverem na minha vida, no nome de Jesus. Amém. Continue com os olhos fechados. Coloque a mão, se você está sentindo uma dor, coloque a mão no local dessa dor. Se tem uma doença, uma enfermidade, um caroço, um nódulo, e se for possível para você colocar a mão sobre este caroço, este nódulo, coloque as mãos sobre ele. Se for no lugar íntimo, você coloque a mão sobre o coração. Se o mal estiver afligindo uma outra área da sua vida, família, finanças, casamento, você coloque a mão também sobre o coração. Creia. Agora não é mais a sua mão, é a mão de Deus. Ele colocou a unção e o poder dele nas suas mãos. Se você crê, este poder vai entrar em ação agora no seu corpo, para curar o seu corpo. Este poder vai entrar em ação na sua alma, no seu espírito, para libertar a sua alma, libertar o seu espírito. Se houver um demônio, ele vai sair, ele vai cair por terra. Se houver um mal, uma enfermidade, essa enfermidade vai cair por terra. Continue com os olhos fechados e creia. Em nome de Jesus, meu Deus, eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Então penetra, meu Pai, em nome de Jesus, do alto da cabeça aos pés. Pai, se houver um demônio escondido, queime este demônio agora. Esse espírito de opressão, esse espírito de perturbação, esse espírito maligno que está agindo na saúde desta pessoa, na casa, na família, em nome de Jesus. Eu falo a você, espírito imundo, sai dessa casa agora. Você que está lá dentro da casa dele, dentro da casa dela, gerando incompatibilidade, vamos, em nome de Jesus, estremeça agora. Vai queimando, meu Deus. Vai queimando, vai queimando, vai queimando, em nome de Jesus. O espírito enganador, o espírito de opressão, de perturbação, sai daí agora. Você que está agindo na vida do marido desta mulher, agindo na vida da esposa deste homem, agindo na vida do filho, da filha, em o nome de Jesus, começa a estremecer agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Deus, vai passando com teu fogo, com teu poder, em nome de Jesus. Aonde houver o mal, eu repreendo na autoridade, no poder do nome de Jesus Cristo. Eu digo a você: acabou o espírito imundo, você perdeu a batalha. Eu estou falando no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Solta o corpo dele, solta o corpo dela, solta a mente dele, solta a mente dela, solta os caminhos dele, os caminhos dela, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O fogo de Deus está queimando as suas obras e ações, o fogo de Deus está desfazendo as suas obras. Vai largando, vai soltando, sai dessa casa, sai desta família, sai em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda
toda opressão, toda maldição, vai saindo este peso que está sobre o corpo dele, sobre o corpo dela, esse desânimo que você está colocando sobre esta pessoa. Você tem roubado o ânimo dele, o ânimo dela. Esta pessoa não tem tido força, ânimo para nada. Sai daí, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda maldição, toda opressão sai, 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 sai agora. Você está no coração desta pessoa, alterando os batimentos do coração, abaixando a pressão, aumentando a pressão. Sai daí com essa sensação de desmaio, sai com essas fraquezas nas pernas, sai agora, em nome de Jesus. Por um caminho você veio contra ele, você veio contra ela, mas por 7 caminhos você vai fugir agora. Nós falamos em nome de Jesus, todo mal, pelo poder, na autoridade do nome de Jesus, saiam agora, para a glória de Deus. Meu Deus, os céus e a terra passam, mas não tua palavra. A tua palavra, Senhor, que diz: se concordássemos, assim seria. E nós concordamos pedindo ao Senhor. Meu Deus, cura aqui agora os doentes, Senhor. Cura, Senhor, agora os enfermos. Senhor, em nome de Jesus. Tira, meu Deus, toda a opressão. Tira toda a maldição, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus. Vai passando, meu Pai, de pessoa a pessoa, arrancando as dores, meu Deus. Em o nome do Senhor Jesus. Que as dores de cabeça desapareçam, as dores na coluna, nas pernas, nos braços. Em o nome de Jesus, que todas as dores desapareçam. Senhor, que os doentes sejam curados em nome de Jesus. Os oprimidos sejam libertos em o nome do Senhor Jesus. Senhor, nós te pedimos, porque o Senhor diz que aquele que pede recebe. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus. Então toca, Senhor, toca nos nódulos, nos caroços, nos tumores. Vai destruindo em nome de Jesus. Que este nódulo seja destruído, desapareça deste corpo, meu Pai. Que este tumor, seja ele maligno ou benigno, desapareça deste corpo. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. E este coração seja curado. Este coração, meu Deus, que foi diagnosticado, Senhor, doente, enfermo, e segundo o médico estava crescendo, aumentando, inchando, que ele seja curado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus, que haja um milagre, Senhor. Que haja milagre, Senhor. Toca nas articulações. Toca, meu Deus, no nervo, no músculo, na pele. Toca, Senhor. Toca, meu Deus. Toca na família. Toca no marido, na esposa. Toca nos filhos. Toca, salva, convença do pecado, da justiça, do juízo. Restaura. Em o nome de Jesus, nós suplicamos, Senhor, pela manifestação da tua misericórdia, pela manifestação do teu poder, da tua graça. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. E no nome do Senhor Jesus, pela fé, nós recebemos. Você que crê, diga obrigado, Senhor. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Diga para Ele que você recebe a sua cura, sua vitória, sua libertação. Diga: eu tomo posse em nome de Jesus, para que o teu nome seja glorificado. Senhor, nós oramos, e na certeza de que o Senhor nos ouviu, agradecemos. Você que crê, diga: sim, seja. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus, glória a Deus, amém? Irmãos, segura só um minutinho de pé. Deixa eu me despedir dos irmãos que estão participando do culto online. Que Deus continue abençoando vocês, fortalecendo cada vez mais e mais. E
Domingo nós estaremos transmitindo o culto normalmente. Fiquem na paz. Vamos encerrar a transmissão aplaudindo Jesus mais uma vez.